Entrevista agrícola aqui na 28ª edição do AgriShow. Hoje é o segundo dia da feira. O podcast, do RHCast está hoje aqui num grande stand. A Jumil, uma gigante do agronegócio, participando aqui do nosso trabalho, dessa cobertura muito especial. E ao meu lado aqui está o presidente da Jumil, o Fábio Chance, e ele vai falar um pouquinho sobre os lançamentos que a Jumil trouxe para esse grande evento que é considerado um dos maiores do mundo. Primeiramente, Fábio, obrigado pela sua atenção. Fica à vontade para saudar o nosso público que nos acompanha pela TV R Agrícola, e acompanha também pelas redes sociais. Ok, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Quem não estiver na AgriShow ou planejando vir à AgriShow, fica aqui o convite da Jumil para que vocês venham visitar a AgriShow, venham visitar a maior feira de agronegócio do Brasil e da América Latina. Passem no stand da Jumil, mas venham acima de tudo para conhecer essa feira, para conhecer as novidades. E nós temos muita novidade aqui para mostrar para vocês. E então aguardamos a visita de todos aí. Legal, Fábio. Nós estamos aqui o presidente da Jumil e ele falou para mim, eu vim fazer uma entrevista aqui no nosso podcast com ele, para falar sobre os lançamentos. Eu brincava com o Fábio que tem uma bíblia de lançamento aqui, tem muita coisa nova, tem muita inovação e a gente vai falar um pouquinho sobre as inovações que a Jumil coloca à disposição de milhares de produtores que estarão visitando a feira. Primeiramente, Fábio, eu quero começar falando sobre a Expressa, essa plantadora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as características, qual o diferencial desse produto que está à disposição dos produtores. Fica à vontade, Fábio. Ok. A Expressa é uma plantadora só semente, com um tamanho de até 29 linhas. Ela começa em 19 linhas e vai até 29. E os grandes diferenciais dela são a enorme autonomia de trabalho, a grande robustez e a enorme também facilidade de transporte. Então é uma máquina que leva 7.000 litros de capacidade de semente. Para vocês terem uma ideia, com uma taxa média de soja de 13, 15 sementes por metro, essa máquina pode plantar até 80 hectares sem parar para abastecer. Então ela tem uma autonomia, um rendimento operacional muito grande e uma facilidade enorme também. Ela fecha com uma largura de transporte de 3,20 metros e sobe em cima da prancha, acoplada no trator, sem desmontar nada, para transportar de uma área para outra. Então é uma máquina realmente focada no alto rendimento e na facilidade logística. Legal, Fabião. Além da Expressa, essa plantadora, a Jumil também tem o Terra... Opa, esqueci aqui, vamos lá. Além da Expressa plantadora, nós temos também a Terra T320. Gostaria que você falasse também sobre essa plantadora e, na sequência, me falasse um pouquinho também sobre a Supera. São duas plantadoras aí que a Jumil coloca hoje à disposição dos produtores nessa 28ª edição do AgriShow. Perfeito, Marcelo. A Terra T320 é uma outra máquina que tem uma ênfase forte na logística, porém é uma plantadora adubadora, ou seja, ela tem o sistema de caixa central de semente, mas tem também as caixas de adubo para poder fazer a semente e o adubo na mesma passada. É uma máquina que começa em 15 linhas de 50 centímetros, vai até 21 linhas de 45 centímetros. Da mesma forma, transporta a 3,20 metros, fechada, acoplada no trator, em cima da prancha. Então já é uma máquina mais voltada a partir das médias propriedades, podendo chegar até as grandes, mas já pegando a partir das médias propriedades. E principalmente, é uma máquina focada na faixa de potência de tratores, onde nós temos a maior quantidade de trator no mercado, que são os tratores a partir de 225 cavalos até 300 cavalos. Legal. E a Supera é uma família de plantadoras para pequenas e médias propriedades. Ela começa em 4 linhas de 90, vai até 16 linhas de 50 e é uma máquina que tem uma diversidade grande de possibilidades de configuração. Porque a gente sabe que a condição de trabalho no Rio Grande do Sul é muito diferente da de São Paulo, que é muito diferente da de Goiás, que é muito diferente dos estados do norte. Então essa máquina tem uma amplitude de configuração nos seus diversos componentes que permite que ela trabalhe bem do Rio Grande do Sul até Roraima, nós costumamos dizer. Então é uma máquina de grande amplitude de aplicação. Legal, Fábio. Então nós temos um time, você que está nos acompanhando aí, a Jumil tem um time muito bacana. Nós temos a Expressa, que ele falou, a Terra 320 e também a Supera.
São plantadoras aí com alta tecnologia à disposição dos produtores. E agora eu quero conversar com o Fábio, falar com ele sobre a Garra Semeadora. Depois das plantadoras, a gente vai falar sobre a semeadora Garra. Fala um pouquinho para nós sobre essa Garra, Fábio. Sim. Bom, nós sabemos que o Brasil ele está num movimento de se tornar menos importador de trigo, por exemplo, num caminho de que talvez em 4, 5 anos a gente se torne autossuficiente em trigo. O trigo é uma das poucas culturas onde o Brasil não é autossuficiente. Então nós estamos nesse caminho. E aproveitando esta tendência, esta oportunidade, a Jumil está também trazendo para o mercado a semeadora Garra, que é uma semeadora voltada para as culturas de inverno, trigo, aveia, cevada, etc. Mas também pode ser aplicada para semeadura de plantas de cobertura. As plantas de cobertura são colocadas naquele período entre safras, né? Por exemplo, entre a colheita da segunda safra e o próximo plantio, o solo tende a ficar descoberto ou com pouco resíduo. Então se faz a semeadura das plantas de cobertura para conservar esse solo com palha e raiz, porque o sistema de plantio direto não é só palha, também é raiz. Então ela tem também essa finalidade e esta semeadora ela pode ser aplicada inclusive para o que nós chamamos de plantio de adubo. Por exemplo, voltando na Expressa, que é uma plantadora só semente, como é que se coloca o adubo? De duas maneiras, ou utilizando uma distribuidora de fertilizante a lanço, que joga sobre a superfície do solo, ou colocando esse adubo incorporado no solo. A semeadora Garra, ela pode ser utilizada para colocar esse adubo incorporado no solo antes do plantio, né, para que você tenha uma melhor absorção e uma maior disponibilidade desse fertilizante no momento do plantio. Então é uma semeadora de 35 linhas, com grande robustez, que permite todas essas aplicações. Ela pode ainda ser configurada com a caixa de sementes finas, né, que é um acessório, e ela tem também, importante destacar, a maior autonomia de trabalho do mercado. E com um grande diferencial. Se o produtor quiser utilizar essa semeadora só para semente, o reservatório dela você consegue modificar a relação de capacidade entre semente e adubo. Se ele vai utilizar só semente, você consegue, por meio de uma regulagem muito simples, aumentar a capacidade do reservatório de semente para que ela tenha mais autonomia. E se por outro lado o agricultor for utilizar a máquina para fazer o plantio do adubo, ele pode, ao contrário, aumentar a capacidade de adubo, maximizando também o rendimento dela nessa operação. Então esse é um diferencial da Jumil. Ela pode ser também configurada com o sistema de agricultura de precisão. Legal, Fábio. Você está acompanhando, né, o RAcast da Revista Agrícola hoje aqui nesse grande evento que é o AgriShow, 28ª edição do AgriShow. Além de máquinas, com muita tecnologia, além de máquinas e muita tecnologia, nós vamos conversar agora com ele um pouquinho sobre agricultura de precisão. Além de colocar maquinários com muita tecnologia à disposição dos produtores, né? A Jumil também está muito antenada nas tecnologias. Nós vamos falar sobre o EasyTech, essa tecnologia que coloca à disposição do produtor essa questão da agricultura de precisão, né, Fábio? Sobre agricultura de precisão tem esse EasyTech tecnologia. Eu gostaria que você explicasse para nós um pouquinho o que é esse EasyTech. Ok. Bom, a agricultura de precisão é um conjunto de ferramentas, né, com o objetivo de aumentar a produtividade e a rentabilidade do produtor. A Jumil tem uma ampla gama de opções de agricultura de precisão que podem ser utilizadas em todos esses equipamentos que eu falei, que são lançamentos, e outros que já são da linha da Jumil. Especificamente sobre o EasyTech Electric, ele tem esse nome porque o intuito desta tecnologia é ser uma tecnologia fácil, uma tecnologia intuitiva, e é uma tecnologia de entrada para a agricultura de precisão. Então aquele produtor que ainda não utiliza ferramentas de agricultura de precisão, ele ainda tem, por exemplo, uma transmissão convencional na sua máquina com correntes, engrenagens, esticadores, ou seja, partes móveis que estão sujeitas a ter problema, que precisam de lubrificação frequente. Com o EasyTech Electric, nós conseguimos eliminar completamente esse tipo de componente da máquina. Então todas as correntes, todos os esticadores, vários pontos de lubrificação, nós conseguimos eliminar. Como? Substituindo
as partes móveis mecânicas por motores elétricos. Então, o EasyTech Electric é um sistema de controle que aciona os dosadores de semente e os dosadores de fertilizante da plantadeira por meio de motores elétricos. E isso promove uma limpeza muito grande na máquina e deixa ela muito mais robusta e com muito menos necessidade de paradas para lubrificação. Então, por exemplo, ele permite que a quantidade de semente e a quantidade de fertilizante seja alterada instantaneamente sem descer do trator, que é uma outra grande vantagem, uma grande flexibilidade. E no final das contas, o que mais importa é que melhora a qualidade de plantio. Então coloca mais produtividade, mais rentabilidade no bolso do agricultor. Legal, Fábio. Você está seguindo conosco aqui no nosso RAcast, Revista Agrícola, cobertura especial aí nesse grande evento, um dos maiores eventos do mundo, que é o AgriShow, que acontece de 1 a 5 de maio aqui em Ribeirão Preto, nesse ano de 2023. Fábio, além de maquinário, tecnologia, a Jumil também é parceira de grandes entidades, né? Uma delas é a Embrapa, que é uma referência no Brasil em tecnologia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema Antecipe, né? Que é um sistema da Embrapa e que tem a parte mecânica, né? A mecanização por parte da Jumil, ou seja, uma parceria entre Embrapa e Jumil. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema Antecipe. Ok, Marcelo. O sistema Antecipe é um sistema de produção desenvolvido ao longo de quase 15 anos de pesquisa pela Embrapa. E o que esse sistema permite? Ele permite que se faça o plantio do milho segunda safra nas entrelinhas da soja. Ou seja, a partir de 20 dias antes da colheita da soja, é possível entrar com a semeadora no meio das linhas da soja, fazendo o plantio do milho segunda safra. E o que isso possibilita? Isso possibilita, por exemplo, que aquelas áreas onde o produtor iria plantar o milho no final da janela de plantio ou até mesmo fora da janela, ele consiga plantar dentro da janela. Em áreas limítrofes das áreas de zoneamento climático, por exemplo, se tem uma determinada região que por questão de 10 dias, 15 dias não viabiliza o plantio safrinha, o plantio de segunda safra, antecipando em 20 dias, pode ser que essas áreas limítrofes passem a permitir o plantio do milho segunda safra, onde antes não era possível pelo risco do zoneamento climático. Então é uma tecnologia disruptiva, é um sistema de produção extremamente inovador, mais uma vez, repito, desenvolvido pela Embrapa, e por meio de uma parceria com a Jumil, nós desenvolvemos a semeadora que possibilita a aplicação desta tecnologia em escala comercial. Ou seja, como é que a Embrapa faz essa tecnologia chegar até o produtor? Por meio de parcerias como essa que fizemos, onde nós temos aqui também a semeadora que coloca em prática este sistema de produção desenvolvido pela Embrapa. Legal, Fábio. Muito interessante esse sistema Antecipe, né? Qual é o feedback dos produtores? Isso já está sendo utilizado? Que altura, né, desse projeto nós já estamos, né? Os produtores já utilizaram, já apresentaram resultados satisfatórios de toda essa tecnologia? Ou é algo novo? Como está esse projeto? Sim, nós já estamos no 3º ano dessa parceria. Até então nós tínhamos plantadoras menores de 4 e 6 linhas, porque o objetivo do Antecipe não é substituir as plantadoras convencionais que vão plantar o milho segunda safra, não. É permitir que aqueles 10%, 20% do final da janela que eventualmente não seriam plantados ou seriam plantados fora da janela, eles passem a ser plantados e plantados dentro da janela. Então é uma máquina complementar, não é uma substituta. E os resultados são fantásticos. Em média, nós temos ganhos de 2 sacas por hectare por dia de antecipação. Ou seja, se o agricultor antecipou em 10 dias, ele coloca 20 sacas a mais na sua renda que ele não teria. Se ele consegue antecipar os 20 dias, é difícil, mas eventualmente pode acontecer, então imagine o potencial dessa tecnologia. E nós temos resultados de até 4 sacas por hectare por dia de antecipação. Depende do clima, depende da região, os resultados podem ser maiores ou menores. Em média, nós estamos falando de 2 sacas por dia
2 sacos por hectare por dia de antecipação. É um resultado extraordinário. Legal, Fábio, um projeto muito bacana que acho que merece bastante atenção, né? Eu quero encerrar, Fabião, aqui com você, falar sobre essa plantadeira global, né? Falando sobre agricultura de precisão, sobre esse sistema da Embrapa, sobre grandes lançamentos. Eu acho que a gente poder encerrar o nosso bate-papo no nosso RAcast aqui no AgriShow. O Fábio vai encerrar nosso bate-papo falando sobre a plantadeira global. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. A Jumil existe para ajudar a alimentar o Brasil e o mundo, né? O Brasil, o agronegócio brasileiro, ele alimenta o Brasil e, segundo as nossas estatísticas, em torno de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então a Global, como o próprio nome já leva a entender, é uma máquina que foi concebida para exportação, né? É a contribuição da Jumil para ajudar a produzir alimento também nos outros países, e a exportação é uma parte muito importante da nossa estratégia. Então essa plantadora que vai de 4 a 8 linhas em sistema de arrasto, né, que tem diversas configurações também, ela foi criada para atender os países onde a Jumil já tem negócios, né, e a Jumil pretende ampliar cada vez mais suas exportações. Então essa máquina vai para o Paraguai, para o Equador, para Costa Rica, vai até o México, então toda a América do Sul, América Central e África. Então nós já estamos também comercializando essas plantadoras para alguns países da África. Por exemplo, África do Sul, Botsuana e outros países onde a gente já tem trabalhado com ela. Legal. Jumil do Brasil para o mundo, né, Fábio? Bacana, com certeza, prazer em falar Marcelo. com você, obrigado pela sua atenção. Nós conversamos aqui com o presidente da Jumil, o Fábio, ele trouxe para nós, né, grandes lançamentos, seja em tecnologia, seja em maquinário, muita coisa bacana. Então você é convidado a visitar o stand da Jumil aqui no AgriShow. E se você não tiver tempo aqui, você pode entrar em contato com os representantes da Jumil, que com certeza estão espalhados pelo Brasil aí. A gente volta a qualquer momento com mais informações, com mais novidades desse grande evento que é a 28ª edição do AgriShow. E a revista agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.